Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma das nossas lives da série falando sobre relacionamentos, onde nós estamos sempre tendo uma convidada especial. Hoje estaremos com Mara Bernardes, que daqui a pouquinho estará conosco. Estou entrando um pouquinho antes para contar para vocês que esse é um programa que a gente tem feito aqui desses encontros para falar de diferentes temas, sempre com um objetivo, assim, com um planejamento bem tranquilo, porque a convidada aceita o convite, né? Aquela que quer aceitar. Ela traz o tema com esse pano de fundo dos relacionamentos e a gente não discute o tema, não conversa sobre ele antes, então a gente tem a oportunidade de ter do tema ser surpreendente o que vai ser dito, né? A forma como a convidada vai comentar vai ser surpreendente para todo mundo, inclusive para mim, porque a gente não tem uma conversa prévia sobre o que a gente vai falar, né? O que a convidada vai trazer. E eu, na verdade, tento dar uma colaboração de dar o pano de fundo do tema trazido pela convidada com esse olhar sistêmico, com o que quer dizer o que? O olhar do pensamento sistêmico e daquilo que a gente trabalha dentro do ou da ferramenta das constelações, que é a mais conhecida, ou os processos que a gente faz nos nossos trabalhos, no atendimento com as pessoas, para olhar para a transgeracionalidade e, e para os traumas, na verdade, que no decorrer da vida, da nossa própria vida biográfica, acabam se apresentando. Então, eu até combinei com ela que eu ia entrar um pouquinho antes, para já ir dando uma contextualizada. Todos esses encontros que nós estamos fazendo, e esse já é, eu acho que o sétimo encontro, nós tivemos temas dos relacionamentos falando sobre carreira, sobre o término dos relacionamentos, uma visão de como a gente consegue perceber. Tivemos uma visão mais técnica, falando sobre o fato das nossas relações, com quem exatamente a gente está falando, que personagem, que perspectiva a gente tem na relação, olhando para o outro. Um aspecto mais técnico que eu digo, que muitas vezes a gente está do lado do parceiro, da parceira, e está enxergando uma dinâmica da nossa própria vida e se relacionando inconscientemente, né, vamos assim dizer, ou sem perceber, através dessa visão, ou seja, de um movimento muito mais padronizado que a gente aprendeu como modo de se relacionar na nossa própria educação, ou na cultura que a gente acaba trazendo, também oriunda da nossa própria educação, ou simplesmente por cópia daquilo que aprendemos com os nossos pais ou cuidadores. Também tivemos um tema de falar sobre uma visão de uma pessoa que não está se relacionando atualmente, então uma visão de como é estar solteira, né? Também falamos sobre, uma outra convidada falou sobre como é a vida do relacionamento depois que os filhos crescem. No caso, ela ainda trouxe uma dinâmica ainda mais interessante, que é depois que os netos já estão naquela fase do que não quer mais ir na casa da vovó, então como é que se mantém as relações através dessa perspectiva. Também conversamos, Mara está chegando e eu vou convidar a Mara aqui para entrar conosco. Também falamos de uma visão do feminino e do masculino dentro de nós, como eu gosto de falar das forças yin, das forças yang, né? E também falamos sobre abusos nas relações, né? Abusos emocionais, abusos de diferentes formas. Tem essa temática aqui, não? Vamos ver. Ativou, deu certo, que beleza. Eu estava aqui olhando para ver se o convite tinha dado certo. Sempre tem um delayzinho aqui, sim, mas tá funcionando. Então, só estou completando aqui um pouco para falar do que a gente
está fazendo. E já já eu passo para vocês Sim. a palavra para a nossa convidada aqui, a Mara, e o tema que ela propôs, eu ainda estou só terminando de falar dos temas que nós já fizemos, mas o tema que a Mara propôs, e daqui a pouco ela vai estar falando dela e do tema que ela está trazendo, é o equilíbrio de troca nas relações, né? Mas, só para... Eu estou lembrando aqui os outros temas que a gente falou, então tivemos também eu estava falando sobre o tema das forças masculino e feminino dentro da gente, do Yang e do Yin, e, e, e também tem na pauta aí alguns outros temas que estão propostos aí para algumas convidadas, mas eu já tinha explicado tudo isso, então hoje o que interessa é que estamos aqui com a Mara, e eu vou passar a palavra para ela. Eu só expliquei, Mara, assim, que é importante que você saiba que eu contei para todo mundo que a gente não faz, como não fizemos com você, uma troca de ideias prévias sobre o que você vai falar do tema. Então sempre é uma oportunidade de todos nós, eu inclusive, estarmos preparados para nos surpreender aí com o tema, então não tem nada prévio, eu acho que isso foi uma questão que eu achei legal. E também para te dizer que, ao final, eu sempre coloco todos esses encontros, e o seu não vai ser diferente, no canal do YouTube da Conexão e passo para você o vídeo para você fazer o uso que você quiser, fazer algum corte, Maravilhoso. usar. Então, com você e da Mara, já falei muito. Mara, fala um pouquinho de você e pode já falar do seu tema. Eu achei bem interessante você ter trazido o equilíbrio de trocas, que é uma temática normalmente profunda, né, de qualquer tipo de relação. Bom, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer o seu convite, que eu fiquei muito honrada de poder fazer parte desse movimento que vocês estão fazendo aí, de falar sobre os relacionamentos, porque os relacionamentos, Oswaldo, é o dia a dia dos nossos atendimentos, né? A gente observa muito, as pessoas trazem muitas questões, né? E o pensamento sistêmico, ele é muito abrangente, né? O pensamento sistêmico nos dá uma visão muito diferente, muito mais ampla, né? Eu já trabalhava com as constelações quando conheci você e a Gláucia, né? E entrei para o Nexo Renascer Sistêmico, que foi um diferencial, não só na minha vida pessoal, mas também no meu dia a dia de trabalho, né? Uhum. E porque agregou demais e a gente também, antes de trabalhar o outro, o paciente que nos procura, a gente trabalha a gente mesmo, né? Então, porque a gente também tem que olhar para a nossa sombra, para as nossas questões, para as nossas emoções, para os nossos padrões, né? Antes de olhar para o paciente, né? Eu tive uma formação inicial de odontologia, trabalhei muitos anos, 35 anos, e daí saí da odontologia e a constelação me tomou, me chamou, e é um trabalho assim com muito propósito. E aí eu propus esse tema do equilíbrio de trocas nas relações, por quê? Justamente porque a gente observa demais no atendimento, né, no nosso consultório, como esse desequilíbrio entre o dar e o receber impacta tão fortemente nos relacionamentos, né? Então, por isso que eu acabei propondo e também já olhei os outros vídeos e também achei, nossa, muita coisa a acrescentar, valiosas, né? Bem interessante. Legal. Então, só para quem não é da nossa área, entender um pouquinho, né? O Bert Hellinger, que foi quem organizou, codificou, né,
a forma terapêutica das constelações familiares, ele observou que tudo no universo segue em algumas ordens, né? Algumas leis. A primeira lei é o pertencimento, que é muito forte, porque todos nós temos esse comando de pertencer a um grupo, afinal de contas somos humanos, né? A hierarquia, quem veio antes tem a precedência sobre quem veio depois, e o equilíbrio entre o dar e o receber. Também a gente fala como o dar e tomar. Por que dar e tomar? Porque o tomar é uma coisa mais ativa, né? Você dá e você toma. O receber, ele passa uma imagem de ser um pouco mais passiva. O tomar é uma coisa mais ativa. Porque, afinal de contas, todo relacionamento, nós estamos falando de relacionamentos afetivos, né? Esse equilíbrio em outros relacionamentos é um pouco diferente, né? Um relacionamento de trabalho segue as mesmas bases, mas, por exemplo, no relacionamento entre pais e filhos é um pouco diferente, que os pais nos deram a vida. Mas um relacionamento afetivo, e no relacionamento afetivo, onde a gente tem intimidade, divisão, vida compartilhada, o relacionamento é como uma dança, né? Os relacionamentos, eles requerem movimentos, né? E o caminho para os relacionamentos darem certos é ficarmos atentos a esses movimentos que acontecem no nosso dia a dia, né? E muitas vezes não nos damos conta, né? Quando a balança está um pouquinho mais equilibrada entre o que eu dou, o que eu recebo, né? O que eu tomo, o relacionamento também fica mais equilibrado, né? O que acontece é que muitas vezes a pessoa se coloca num relacionamento da mesma maneira que ela aprendeu dentro do seu sistema familiar. Ela é fiel, ela é leal ao seu sistema familiar, né, Oswaldo? A Uhum. gente observa muito isso, né? A pessoa, ela é fiel a um padrão que ela viu dentro de casa, que ela aprendeu, que ela se conectou com aquilo. Então, ou às vezes também a pessoa fica dentro daquela postura do filho que recebe muito. O Uhum. filho que recebe dos pais e que pouco dá. E Uhum. quando essa pessoa vai se relacionar afetivamente, dividir a vida, dividir seus sonhos, muitas vezes ela quer continuar recebendo. Ela não fica na sua postura do adulto. Ela continua naquela postura que ela tinha da criança, do jovem, na casa dos seus pais, né? E aí essa balança começa a ficar muito desequilibrada. Então, quando um dá demais e o outro devolve pouco, a relação explode, ela não aguenta. E o que a gente vê hoje é que os relacionamentos estão muito líquidos, né? Muito fáceis, muito rápidos, né? Porque a gente está caminhando para um mundo de muita individualidade. Então, as pessoas ficam na sua individualidade Uhum. e não integra, não entra no relacionamento completo, né? E eu acho também que é muito importante a gente falar também que esse dar e esse receber, ele pode acontecer de diferentes maneiras, né? Uma troca, uma escuta afetiva, um gesto, um carinho, uma presença. Isso é de uma valia enorme, né? Porque a gente está vivendo
um momento que a vida nos toma demais. É muita coisa, muitas coisas acontecendo, é, né? A própria internet com suas diferentes maneiras, né? O home office foi maravilhoso, mas a pessoa às vezes não se desliga. Então, é importante olhar para o outro também, né? Sair do seu lugar sozinho de receber e olhar o que, que o outro também está precisando. E a gente percebe o quanto foi o que eu já falei, o quanto esse desequilíbrio chega pra gente no nosso dia a dia. Você também observa isso, Oswaldo? Eu, não, eu tô aqui ainda, é, assim, tomando aí, para usar a palavra que você falou, essa perspectiva, né, que você olhou e eu estava dizendo antes de você entrar, como o fato de eu não ter feito em nenhum dos casos, igual nós também não fizemos, de ter uma conversa prévia, eu fico aqui ouvindo igual todas as pessoas estão ouvindo, porque eu não estava com nenhum pensamento daquilo que você ia falar. Lógico que o tema em si ele é conhecido, mas a gente sempre olha para uma perspectiva. Assim, pensando no que você estava falando, o que eu vejo, assim, a gente tem três grandes pontos, né, o que eu vejo, o que eu consegui me lembrar ouvindo você, né? Eu lembrei de duas coisas. Uma que eu já contei aqui, vou contar de novo, mas eu quero falar de outra antes, que é uma coisa mais filosófica, assim, que a gente tem três, três espaços que a gente, pelos quais a gente caminha em vários movimentos que a gente faz na vida. E o relacionamento também é um deles, e o que Uhum, você falou me fez lembrar disso. Então, tem um aspecto que a gente precisa, durante um tempo, nas relações, se conhecer, né? Abrir um espaço da individualidade para a formação do casal, daquilo que o casal, o espaço que eu tenho chamado de nós, o espaço do nós, né? Então tem que haver um conhecimento e um reconhecimento de como é que vai se formar esse espaço do uhum, nós. Nesse espaço do nós tem bastante do que você falou, né? sim, Essa questão claro. da troca. Tem um espaço também que é um espaço da empatia, e muitas pessoas também chamam da amorosidade, da compaixão, mas vamos usar para isso, acho que o nome empatia vai ficar melhor, que é um pouco de se perceber como o outro também funciona e a gente também vê aquilo que a gente pode agregar, aquilo que a gente tem para tomar do que a pessoa tem para dar, porque você ainda fez essa lembrança no início, que é muito diferente mesmo, fora o aspecto passivo e ativo da palavra e da atitude, tem o fato de que você pode me dar alguma coisa, eu posso tomar ou não. Não adianta Uhum, você me dar se eu não tomar também, né? sim. Se eu não pegar para mim. Esse também é um aspecto que traz a sua fala me levou, remeteu a isso. E um terceiro, que é o que se chama também como se fosse uma ordem, que não é exatamente a ordem que está nos três princípios chamados aí, né, na maneira como você trouxe do Hellinger, as ordens do amor, mas princípios básicos da relação, né, que ele trouxe e codificou, como você falou, mas a ordem no sentido de que esse lugar na relação, ele não é um lugar igual eu tenho no meu trabalho, igual eu tenho com a minha família, igual eu tenho na sociedade, quer dizer, é uma coisa do casal em si, né? E então acho que nesses três mundos que a gente acaba andando, queiramos ou não, todos esses três lugares têm muito disso que você trouxe, né? Dessa possibilidade de que não é muito difícil isso se desequilibrar. É um princípio complicado, assim, porque requer uma atenção o tempo inteiro e como eu disse, um Uhum, reconhecimento, um conhecimento, uma empatia com o outro. E eu me lembrei, quando você estava falando, de um filme que eu acho que eu já contei aqui. Mas vamos falar de novo dele hoje, que você falando me fez lembrar dele de novo. Eu não vou lembrar agora o nome do filme, que era uma história de um gangster, alguma coisa no Bronx, eu não vou lembrar a primeira parte,
Mas ele conta a história de um gangster e um menino que era filho de um motorista no Bronx, né, de ônibus, lá na época dos gangsters. E esse menino viu um crime e ele não delatou o gangster principal. Uhum. Então, com isso, toda aquela entourage lá dos gangsters protegeram o menino, que era pobre, então ele foi trabalhar, ganhava uma grana. Então, teve toda uma história que, complexa, que não vem ao caso, mas um belo dia ele se encantou por uma moça que era do bairro dos afrodescendentes. Então era meio complicado, era uma coisa que não se misturava, os italianos Uhum. com eles, né? E ele foi pedir o carro para ele poder buscar a menina, né? Aí o gangster-chefe lá disse uma coisa, estou aqui levando essa história na lembrança que eu tenho pelo que você contou, né? Então ele falou, explicou para ele do perigo que tinha, mas falou, tudo bem, se você quer, você vai. Então, mas você vai combinar uma coisa comigo. Quando você chegar lá, os carros não tinham nada elétrico, para abrir a porta tinha que puxar aquele pininho para né, poder o carro funcionar. Você vai descer, batia a porta, o carro travava, ele ia para o outro lado, abriria a porta para a moça, ela entraria no carro e ele falou assim, aí você vai sair por trás do carro para ir até a porta. Você só vai se ela, nessa passagem que você fizer, ela for até lá e levantar o pino para você, você está abençoado por mim para poder ter essa relação. E é muito interessante que é esse detalhe que você falou no final da tua fala, por isso que eu lembrei disso. Porque é uma nuance, não precisa ser uma coisa do outro mundo. Mas os filósofos antigos, alguns falavam que o diabo está no detalhe, mas outra parte filosófica falava que Deus está no detalhe, né? Então isso é uma coisa que é um detalhinho que mostra uma importância desse tema que você está trazendo, porque nessa troca mostra uma gentileza. Que tomei aquilo que você me deu, que já não era naquela época muito comum do homem com essa cultura ser tão gentil assim, né, Uhum. com as mulheres, e se ela fizesse esse movimento, valeria a pena ele correr o risco de entrar num bairro que ele não era bem-vindo, porque ela era uma pessoa, ele não falou porque trocava, mas dá Sim, muito para a gente é fazer essa relação. exatamente disso que a gente estava falando, né? Exatamente. Por isso que eu me lembrei disso. As trocas nas relações afetivas, elas têm que ser trocas positivas, né? Então, o outro me faz alguma coisa ou me dá alguma coisa e na, na contrapartida eu posso fazer uma coisa que um pouquinho melhor, né? Numa relação que vai para uma coisa positiva, duradoura, fortalecedora, essa troca é sempre positiva e no sentido do eu faço um pouquinho mais, né? Então, a gente percebe, às vezes, hoje em dia, isso, que as pessoas estão muito centradas nelas mesmas, né? E às vezes não se dão conta do, do outro, né? Nesse relacionamento, que é realmente, como diz o Juan Garriga, né? É uma dança, é um movimento, um relacionamento a dois é uma dança. Uma hora você vai ali, eu venho aqui, mas é sempre uma dança de troca. E a troca tem que ser nutritiva, positiva, né? Para fluir, é o fluir da vida, né? E quanto mais a gente age, sente, se motiva no sentido de fluir mesmo para a vida, mais esse relacionamento se fortalece, né? Então, isso que eu acho assim muito rico. Eu vivo um casamento longo, que hoje em dia não é mais o comum, você também, né? Com a, com a Glaucia, meu marido, que é meu parceiro, meu companheiro, nós estamos casados há 42 anos, né? E a gente observa isso, né?
Como, poxa, ele gosta disso. Às vezes uma coisa simples, ele gosta disso, vou fazer por ele. Ele se preocupa comigo em outras questões, né? E isso vai fazendo a gente fluir positivamente. Uhum. Agora, voltando a como nos posicionamos na nossa família de origem, né? Que é uma coisa muito importante, não é, Oswaldo? A Uhum. gente vê muito isso, né? Quer dizer, como eu me posiciono dentro da minha família de origem e como eu aprendi, como eu entendi, como eu, como diz a Glaucia, como eu fiz o download dessas informações, né? Porque algumas pessoas, inclusive, têm dificuldade em receber. Elas não se sentem confortáveis em receber, né? Às Uhum. vezes você pega uma pessoa que a zona de conforto, que foi o que ela aprendeu, é ser sempre doar. E às vezes ela nem se abre para receber. Só que aí, o que acontece nessa balança? Ela se desequilibra tanto que o outro não aguenta. Aquilo fica pesado demais, né? Vira um peso imenso e o outro não aguenta. Então, a gente aprender a dar e também aprender a receber e a tomar são movimentos internos importantes para Uhum. quem está numa relação afetiva, né? É esse jogo, é essa dança, né? É esse movimento, porque a vida não é estática, a vida requer da gente movimento, né? A gente não fica só parado numa mesma posição. A gente vai se movimentando conforme o que está acontecendo, né? É E interessante. isso fala. Não, eu sou interessante isso que você está trazendo. Volta para a história do que você falou no início, né? Eu tenho, na verdade, Mário, eu tenho feito fora as lives, que já é uma coisa, eu acho que de 4 semanas para cá, mas eu tenho feito e fiz, vamos dizer, até a última quarta-feira, uma série de encontros, todos eles desde maio, então foi o mês de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, foram 6 meses. Entrei um pouco na primeira semana de novembro, falando sobre relacionamentos de diferentes. Eu destaquei 12 premissas, né, importantes para o relacionamento amoroso. E fiz também no dia 27 de julho um workshop e repeti esse workshop a semana retrasada, durante a semana. E um tema que ficou, que sempre volta, né? Por exemplo, você falando disso agora voltou para mim, um detalhe da relação na direção da formação desse espaço do nós dois, né? Cada um Uhum, chegando no casal, uhum, chegando nesse espaço. A gente tem uma facilidade em entender que o dar é como se fosse uma coisa positiva, né? E a dificuldade maior está em tomar ou receber, o nome como a gente queira tratar isso de uma forma mais uhum, ativa ou passiva, como você disse. Mas eu tenho a impressão de que para a formação desse espaço do nós, se eu tenho uma tendência muito doadora na direção do outro, de repente estou com uma pessoa que ela tem um sufoco quando isso é demasiado, também cabe a mim entender nessa dança, né, para pegar o que você está trazendo, que é uma figura que o João Garriga uhum, comenta, e outras pessoas também já falaram dessa coisa, a dança como um tango, por exemplo. Mas, enfim, essa lembrança que você está trazendo de ser uma dança mesmo a vida do casal, a importância que tem das duas partes compreender aquilo que para o outro é possível para poder também dosar aquilo que a gente
troca. Se eu tenho mais facilidade ou tenho dificuldade de tomar, para usar o exemplo, vai ficar mais fácil para mim se o parceiro, a parceira, tiver consciência desse meu espaço na vida, né? Uhum. E for dosando isso. Então, por isso que eu acho que essa história da dança é interessante e é um aspecto de prestar atenção mesmo, de como a relação pode fluir melhor se a gente se movimenta muito com esse aspecto por trás. E volta também uma coisa que quase todo mundo que foi convidado, e lógico, fica engraçado, porque todo mundo é do mundo da terapia. Uhum. Então, mas a gente vai falando e chega uma hora que a gente pensa assim, a importância que tem o trabalho pessoal. E em diferentes situações, mesmo conversando sobre outras coisas, por exemplo, do mundo corporativo e tal, como a gente tem percebido com muita clareza, né, e muitas outras tendências, terapias, filosofias, consultorias, têm falado muito sobre o aspecto de como o emocional é o que, na verdade, acaba guiando todas as relações, Sim. a importância desse trabalho pessoal para a gente também poder tirar um pouco desse sufoco do ir na direção do outro ou de não conseguir tomar Olhar, minimamente as coisas. olhar Então, para si mesmo, né, exatamente. Oswaldo? Às vezes Então, no não final, consegue parece olhar para si sempre mesmo. que é meio puxar assim para a brasa, mas não é. É interessante como isso, em diferentes situações, tem ficado muito claro a importância da gente olhar para si para poder conviver com o outro. Sim, e isso que você está falando é de uma importância, né, Oswaldo? Porque muitas vezes a gente observa, né, os relacionamentos que não estão fluindo, não estão em equilíbrio, e ali foi é um relacionamento de amor, mas que não está se sustentando. E as pessoas precisam também exatamente olhar para si, muitas vezes buscar uma ajuda para entender, né? Como diante daquela relação onde o amor está presente e como que dali a gente vai poder fazer com que aquilo funcione, aquilo flua, ande. E o olhar para si é muito importante, Eu quero porque só aproveitar aqui, sim, cortando, aqui conosco a Betis, eu estava falando das várias. Por isso que eu quis entrar um pouco antes para poder falar, porque tivemos várias convidadas, mas não dá para perder nesse momento de falar. Chegou uma hora que eu preferi parar para lógico, te dar a palavra, né, que é a nossa convidada hoje. Mas Betisa, que está aqui, que é uma colega nossa sim, uma também, querida. ela, nesse aspecto, contou uma coisa tão bonita, e que está lá no canal, ficou gravado lá, né? Da própria experiência pessoal dela, né? E como foi importante a descoberta deles como casal em superação das dificuldades, né? Que se apresentavam, que ela conseguia enxergar dificuldades dessas que a gente conhece através das posturas e das atitudes que o pensamento sistêmico trazem Uhum. como importantes. E para mim, um exemplo muito bacana de como este encontro interno pode trazer uma beleza para a relação muito grande, sabe? Não quis perder a oportunidade, porque ela ainda está aqui, para falar Sim, dela com ela aqui, entendeu? muito maravilhoso isso que você colocou e que a Betisa colocou, né? Porque é isso, é um olhar interno, é olhar para si também, né? É porque antes de nos relacionarmos com o outro, a gente tem que inicialmente nos relacionarmos conosco mesmo, né? Então entender como a gente age, que muitas vezes são tantos comandos inconscientes que a gente não tem essa essa percepção, né?
E, nossa, muito maravilhoso quando começa um trabalho terapêutico e a pessoa começa a se entender, a olhar para si, né? E entender as próprias dinâmicas, Uhum. né? Quer dizer, como eu vou entrar nessa dança? Deixa eu entender como que eu danço, como que são os meus passos, como são os meus passos, né? Então é muito importante isso que você colocou, Oswaldo, né? E a Betisa foi muito feliz no também no Ela, essa coisa de contar mesmo uma vivência, né, profunda pessoal, e nessa história, usando essa figura da dança, né, quantas vezes, do ponto de vista do homem, né, tem que dar o espaço de, vamos dizer assim, chamar para a dança e talvez controlar naquele tipo de música que está sendo tocada naquele momento. Muitas vezes a parceira tem uma capacidade maior de condução naquele contexto, né? e Então, não, naquele e aí momento, também tem né? essa troca de dar esse espaço e, e da parceira, parceiro, né? Do outro, outra, também tomar esse lugar e depois você retoma. Então, isso também é uma beleza nessa história, porque muitas músicas, para usar essa imagem, né? Que podemos dizer em alguns momentos da vida, em algumas circunstâncias da vida, em alguns, enfim, seja por qualquer tipo de acontecimento, inclusive aqueles que são vindos das contingências da vida no geral, né, do acaso, como é importante também que possa haver esse lugar de entregar um papel e depois tomar o papel de volta Uhum. e poder fazer essa dança com a liberdade. Aí o que eu sempre falo, isso tem que acontecer dentro do espaço do nós e não mais, porque se Sim, a dentro gente puxa do tudo espaço. para o nosso jeito, entram outros aspectos culturais. Então a gente traz de volta muita questão transgeracional desse inconsciente forte, né, do coletivo cultural da família, que historicamente que pesa também para a gente. A gente não pode desconsiderar isso. Então, dentro desse espaço do nós, a beleza de ter a possibilidade de, dado uma circunstância, de dado um contexto, poder também haver aquele detalhe. Agora você conduz e eu acompanho. Agora eu retomo a condução, porque voltou aquela música mais conhecida. Sim. E é assim que o casal caminha, senão fica muito. Eu contei, por exemplo, a colega que falou, ela quis trazer o tema que era como fica quando os filhos crescem. Isso é um temão, né? Os Nossa, e filhos crescem, vão como? embora, né? E ela ainda Como? deu uma carimbada maior ainda, porque ela não tinha falado que ainda ia falar de uma segunda parte, né? Que é quando os netos não querem mais ficar na casa da vovó e do vovô. Já no fim de semana já tem os seus próprios programas. Então é Sim. um upgrade desse negócio, né? Então é a tal contingência da vida. Não é o acaso, mas esse já não é uma contingência. Esse é um detalhe da vida natural. Os Sim. filhos crescem, vão seguir sua vida, os netos crescem, já não quer mais ficar, não tem mais esse barato de ficar, e como a importância, se não tem esse espaço do próprio casal, isso tudo se desmancha, né? Acaba Sim. se desmanchando também. Porque não E tem mais você troca, porque às vezes a troca está em cuidar não mais do um do outro, mas cuidar do filho, cuidar do neto, e, e quando há esse espaço de troca entre o casal, né, nesse espaço do casal, todas as coisas que vão acontecendo, seja as naturais, seja as normais ou as do acaso, o casal é pego num momento, num lugar de força e não num lugar de fraqueza. sim, Sei lá, porque o espaço do nós foi cultivado, né? não é? O espaço do nós foi cultivado. E é muito importante a gente pensar, considerar tudo que nós trazemos,
né, da nossa ancestralidade, da nossa cultura. Porque em cada lugar que você vive, ou que você foi criado, né, você recebeu ali uma série de informações, né, de acordo com a cultura daquele lugar, daquele momento. Então, a gente observa, eu tenho neto agora, né? A gente observa a relação, por exemplo, dos meus pais, depois a minha, do meu marido, a dos meus filhos, é de um outro lugar, né? Por quê? Porque tá tudo de uma maneira diferente, o que é maravilhoso também, né? Porque a vida é assim, um momento é um que está conduzindo, no outro momento é o outro. E Uhum. tá tudo bem, porque o espaço do nós, né? O lugar do casal foi cultivado, alimentado, porque a prioridade o casal viu antes dos filhos, né? Só que a vida toma a gente. E principalmente quando a gente tem filhos pequenos, você não, não consegue nem pensar, nem respirar. Depois, à medida que a vida vai tomando rumo, os filhos vão ficando maiores, essa prioridade do casal tem que voltar, né? Ela tem que ser cultivada, tem que ser nutrida, né? Porque ao longo da vida, o amor assume diferentes formas. A gente que tem relacionamentos longos, a gente percebe isso. Porque a Uhum. vida não é estática, né? Tem hora que você está no meio daquela confusão, perrengue, outros momentos você está bem, você está curtindo, né? Então, mas o importante é que a gente cultive o positivo, se equilibre, para que ali exista uma força. Porque dentro desta força do nós, do casal, seja ele de que forma for, né? Porque muitas diferentes formas nesse casal, ali vai ser o espaço seguro para aguentar a ventania, Sim, né? é Para isso aí. aguentar a ventania, né? Porque a gente não. O nosso barco tá andando ali, a nossa dança tá correndo, mudou a música, você tem que, né? Como é que é agora? Improvisar. Como é que eu vou fazer? E Né? às vezes um tem mais habilidade do que o outro para caminhar naquela música, naquele momento, naquele contexto. Muito bom, Sim, Mara. Fico feliz, surpreendido aí do olhar, né, do foco que você deu para esse tema tão grande. É um tema muito importante. Muitas vezes eu falo para os meus clientes que se estiver ainda hoje, depois de 20 e tantos anos trabalhando com isso, se perguntar desses princípios, o que é mais complexo, né? Eles são difíceis os três, mas esse é um que você está o tempo inteiro, você não chega em nenhum lugar, porque ele está sempre fluindo, né? uhum, Você não chega em um uhum, lugar definitivo. É uma coisa de o tempo inteiro estar prestando atenção, cuidando, se posicionando, para que a vida possa seguir, senão a vida fica uma ilusão, né? sim, E como esses padrões que a gente traz, eles são fortes e a gente também precisa compreendê-los, e aí essa busca interior ajuda bastante. Eu fico feliz, agradeço você ter aceito o convite, de estar aqui eu com a que fico gente, muito honrada, foi um e prazer. maravilha. E você, Não, eu vou até te dar a palavra para você terminar. Eu quero só avisar então para todo mundo, porque tem uma rotina aqui no Instagram. Tem pessoas que vão assistir depois, sim, nem todo mundo assiste o tempo inteiro, né? Às vezes dá uma corridinha, vai lá para o final, mas fora esse período que fica no Instagram, a gente está colocando ele no canal do Instituto Conexão Sistêmica, que chama, o canal do YouTube chama Instituto Conexão Sistêmica. sim, E todos esses vídeos estão lá. Eu vou passar para você também, para você utilizá-lo do jeito que você quiser. E, e fico contente que você tenha aceito e a gente possa ter trocado essa ideia. Acho que são aspectos que vão se juntando para colaborar
com todo mundo, porque, na verdade, não tem aqui uma regra, tem um pensamento, na verdade, uma forma de pensar do processo de você como profissional, mas também de você como mulher, Sim. com a experiência que você tem, casada há bastante tempo, com filhos, com netos, enfim, isso já traz um tempero também que pode se identificar com as pessoas, né, que vivem histórias parecidas. Então, vou deixar a despedida final aí para você e mais uma vez agradecendo o fato de você ter aceito o convite, fiquei bem feliz. Eu também, eu que agradeço, eu fiquei muito feliz. É isso, às vezes, naquele momento a gente não consegue assistir ao vivo, né? Sim. Eu mesmo assisti alguns pelo seu canal do YouTube, então eu acho muito válido, né? Que esteja lá disponível, que às vezes a gente gosta de. Tem alguma coisa que tocou a gente, então a gente gosta de olhar novamente, né? E o relacionamento de casal também é uma forma de espelho, né? Você se olha no outro para que com isso você consiga olhar para si também, Sim. né? Uhum. Porque quando você olha o outro, o que você está vivendo, você também começa a olhar para si, bom, e eu aqui, né? Porque a gente sempre pode ir reconfigurando, né, novas posturas, né, posturas melhores para a vida, posturas melhores para a abundância, para a fluidez. E então, a, o relacionamento é sempre muito rico, muito dinâmico. E esse é apenas um dos aspectos, né? Mas eu quis trazer esse tema porque a gente vive muito isso. Novamente, eu vou falar no dia a dia dos nossos atendimentos, no nosso consultório, né? Uhum. Porque a gente observa uma queixa muito comum às vezes, né? Eu predominantemente atendo mais mulheres do que homens, né? Até Uhum. porque acho que as mulheres buscam mais, né? Mas não estou generalizando, não é isso. Eu estou dizendo pela minha experiência, né? E a gente percebe o quanto que esse desequilíbrio da troca, do dar, do receber, ou do dar e do tomar, é uma constante. É um gatilho para um grande desentendimento, né? Porque aquele que também, o que doa demais, ele muitas vezes se sente tão, como eu vou dizer, ele doa tanto e ele não recebe de novo, de volta, aquilo fica um peso, ele não aguenta. Ou vice-versa, né? Também o outro recebe tanto que ele fica se sentindo meio devedor, que ele fala, não dou conta, né? E assim a gente vai indo, e eu acho que o pensamento sistêmico é isso, é muito rico, faz a gente ampliar o nosso olhar, a nossa consciência, porque a vida é tão inteira, cheia de altos e baixos, né? Mas se a nossa balança estiver mais equilibrada, já facilita de um tanto, né, Oswaldo? Bom, muito bom, é isso aí. Eu acho que esse, como eu disse, é um tema bem grande que tem implicações muito profundas, mas fiquei feliz que eu acho que a gente tocou em pontos interessantes e que abre espaço para novos encontros para falar mais sobre isso. E, enfim, é isso aí. É isso aí. Agradeço a todo mundo que Eu que esteve com a gente, agradeço, todo mundo que vai agradeço assistir. isso, aos que já assistiram, aos que puderam entrar, muito obrigada, e aos que vão ver depois. É isso aí. Obrigado, Mara. Obrigada, boa Tudo noite a de bom. Boa todos. noite para todo mundo. Tchau, tchau.